Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os conversores AD. Na aula passada vimos os sistemas eletrônicos, o que são as entradas, o que são as saídas e quais são os sinais envolvendo todo esse processo. Os sinais digitais e os sinais analógicos. E quem faz o intermédio da entrada com a saída é o processador, que neste caso o Arduino, que nós estamos estudando neste curso. Uma das coisas que a gente precisa entender, como já falamos na aula passada, é essa diferença do sinal analógico e do sinal digital. Quando que nós teremos um sinal analógico? Sempre que algo que será medido, ele não nos dá a informação em dois valores, neste caso 0 ou 1. É um sistema, é um modo de informação que está em todo lugar que nós vivemos. Nosso mundo é analógico. Então, uma das grandes vantagens do Arduino hoje é você ter diversos canais de conversão desses sinais analógicos em sinais digitais. Por quê? Por que não ler direto o sinal analógico e trabalhar com ele? Porque o microcontrolador, ele trabalha só com sistemas discretos, ele trabalha só com bits, só com processamento digital. Então precisa ter uma ferramenta no meio aí para fazer essa conversão do analógico para o digital. E o cara responsável para fazer isso é o conversor AD, ou conversor analógico digital. Mas antes de vermos isso no Arduino, quais são os pinos que fazem esse processo, só para vocês ficarem bem conscientes onde isso é utilizado, toda vez que a gente vai precisar fazer uma leitura de um potenciômetro, que nós vamos ver na próxima aula, de um LDR, que também vamos ver, a informação que é dada dele para o Arduino é uma informação em tensão, ou uma informação em corrente, se esse for o caso. Essa informação em tensão e corrente não é uma informação binária, ela é uma informação que está dentro de uma escala de valores, de 0 a X volts. No nosso caso, como o Arduino trabalha em 5 volts, 3,3 e 5, nós vamos ter uma faixa de valores extremamente grande de valores referentes à medida que você quer. Então, a ideia do conversor AD é ter uma correlação do sensor com uma determinada tensão. Neste caso, a maioria dos sensores que nós vamos utilizar no Arduino, ele vai dar uma saída de tensão referente à leitura feita, de um sensor de temperatura, de um LDR, que é um sensor de luminosidade. Mas para que a gente possa entender e ficar muito bem claro como que esse conversor AD funciona, uma das primeiras coisas quando a gente começou a fazer o estudo foi conversar sobre as características do microcontrolador, do próprio Arduino. E lá nas características, eu falei sobre quantos conversores ou quantos leitores analógicos o Arduino tinha. No caso, o Arduino hoje tem 5 ou são 6 conversores AD. E esses conversores, você só vai poder usar eles, isso é uma questão muito interessante, que você não pode usar todos os canais ao mesmo tempo. Por quê? Porque internamente todos eles estão ligados, multiplexados. Nós vamos entender o que é a multiplexação mais para frente. Mas todos eles estão ligados ao mesmo canal. Então, toda vez que você for usar o conversor AD do Arduino, ou a porta analógica, a entrada analógica, que é o que é mais comumente falado, você só vai poder usar um de cada vez. Isso não limita o uso do Arduino, isso é uma característica até de quase todos os microcontroladores, mas para que você não queira colocar N sensores e querer ler todos ao mesmo tempo. Isso a gente resolve no software, isso a gente resolve na lógica, por isso da importância da programação. Mas vamos começar a falar como é que funciona e por onde que começam essas características do conversor AD. Uma das características de um conversor AD, de um conversor analógico digital, é a sua resolução, ou bits de resolução. No Arduino, ele vem com um bit de resolução, se vocês voltarem na aula
lá atrás sobre o microcontrolador, sobre o Arduino, você vai ver que ele vai ter uma resolução de conversão de 10 bits. Então nós temos essa fórmula de resolução que é a tensão de referência sobre a quantidade de bits do conversor. Isso vai me dar qual que é o valor ou o menor valor que o conversor AD consegue ler. Então, vamos dizer que a gente tem N valores de 0 a 5, qual que é o menor valor que o meu AD vai conseguir converter, tá, desse sinal analógico e converter para o sinal digital. No caso do Arduino, nós temos uma resolução de 10 bits por causa do microcontrolador Atmega. Isso representa o Atmega 328P, é do Uno, tá? Mas o Leonardo também, que tem um outro microcontrolador, também é um conversor de 10 bits. E sendo assim, o menor valor a ser lido, eu coloquei aqui já direto, é 4,89 milivolts. Pode parecer pouco, mas vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar, vão gerar alguns momentos onde 4,89 milivolts é uma grandeza muito grande e a gente não vai conseguir ler todos os valores que um determinado sensor vai nos permitir fazer a leitura. Existe uma forma dentro do Arduino, que é uma característica do microcontrolador, que é permitir que você consiga diminuir essa faixa. Por que é 5 volts aqui? Porque o V de referência a gente pode mudar. Por padrão, o Arduino ele vem configurado para que a gente use a fonte de tensão como a fonte de referência. Nesse caso, 5 volts. Então vai ser 5 volts dividido pela resolução, que é 2 a 10, né, menos 1, que são os 1023 valores discretizados. Então, um sinal de 0 a 5 volts, ele vai ser transformado em um sinal de 0 a 1023, tá? Permitindo assim você fazer uma correlação. Quando lá tiver 3 volts, aqui vai ter X valor em decimal. E você conseguir determinar qual é a temperatura ou qual é a luminosidade desse sensor. Voltando a falar sobre as opções que existem dentro do Arduino, você pode configurar ele para uma alimentação ou uma forma de leitura interna. Se eu tenho, ele vem para o padrão, uma tensão de referência de 5 volts e eu tenho uma leitura mínima de 4,89 milivolts, você tem a opção de colocar a leitura, a tensão de referência para 1,1 volts, né? Vou colocar aqui o V para que vocês não esqueçam. 1,1 volts, diminuindo pelos mesmos 10 bits de resolução, nós vamos ter uma leitura mínima de 1,07 milivolts. Isso, vocês só vão sentir essa necessidade quando vocês estiverem trabalhando com algum projeto que precise ler variações muito pequenas. Sabendo então de qual é a nossa menor leitura do conversor AD, um outro ponto muito interessante é entender qual é o valor que chega no Arduino, né? Vocês vão ver que tem muitas aplicações que você faz a leitura de um determinado sensor e ele te dá um valor, que é esse valor aqui, ó, do 0 ao 1023, tá? E como é que eu sei a relação do que foi lido com o que foi convertido pelo Arduino? Existe essa fórmula aqui também, ó, do conversor AD, o ADC é igual a tensão de entrada, que é a tensão que o pino ali do Arduino, tá? O pino analógico vai ler qual é a tensão que está sendo jogada aqui, vezes o 1023, que é a resolução do AD, dividido pela tensão de referência. Essa fórmula aqui, ela vai te dar qual que é a relação da tensão de entrada com o valor convertido em digital que o Arduino vai ler. Eu fiz 2 exemplos aqui,
onde eu tenho, lembrem-se, eu coloquei o menor valor, né? Deduzindo que a configuração é a configuração padrão e a nossa tensão de referência é 5 volts, eu coloquei aqui 4,89 vezes 10 a menos 3, porque é uma 4,89 milivolts, né? Para transformar, é só você pegar esse valor aqui e dividir por 1000, tá? Vezes a resolução, 1023, dividido pela tensão de referência. Quando, então, entrar 4,89 vezes 10 a menos 3, ou 4,89 milivolts na entrada do Arduino, ele vai me mostrar o valor de 1. Agora, se estiver sendo jogado no pino de entrada de leitura analógica 5 volts, ele vai me dar o resultado de 1023 decimal. Fazendo um exemplo, vamos dizer que o nosso conversor, ou o nosso Arduino, tá lendo um sinal de 3 volts. Então, se ele está lendo um sinal de 3 volts, vai ser vezes 1023 dividido por 5. O resultado disso daqui vai dar 3 vezes 1023 dividido por 5. Tá? Ele vai me dar um valor de 614, aproximadamente, porque deu 613,8. Então, o que nós vamos fazer quando recebemos essa informação? Essa é a informação que nos interessa para fazer os cálculos, para fazer a relação do que foi lido com a grandeza que você quer medir. Então, vamos dizer que o sensor de temperatura ele vai estar te dando, quando está 25 graus, 3 volts. Quando esses 3 volts for entrar no Arduino, você vai ter essa informação, 614. Dentro do Arduino, dentro da sua programação, você vai pegar esse 614, vai fazer a relação com uma regra de 3 simples e vai saber que 614 equivale a 25 graus. Entenderam a importância do conversor AD? Então, esse é um dos métodos de leitura, tá, do Arduino, onde nós vamos poder fazer leituras de diversos sensores. Tá? Espero que vocês tenham entendido muito claro isso daqui. Vai ficar mais claro ainda na próxima aula, que eu vou falar um pouco sobre o potenciômetro, né? Como que ele funciona e como que nós vamos utilizar ele junto com o Arduino para fazer essa leitura da conversão AD. Tá? Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês é assim, eu vou colocar aí na tela, observa aí. Nós temos aqui o Arduino, né? Neste caso é o Arduino Uno, e eu estou mostrando ali, onde está em vermelho, tá? Quais são as portas analógicas. E vocês podem ver que ele está sendo especificado de A0 a A5. Para quem está com Leonardo também, ou com qualquer outro Arduino, também vai estar representando por essas letras, tá? A0 até AN. No caso do Uno, no caso do Leonardo, se eu não me engano, vai ter a mesma quantidade de portas analógicas. Sempre lembrando que você vai poder utilizar uma de cada vez. A função responsável para fazer, como vocês estão vendo aí na tela, responsável para fazer a leitura, fazer o cálculo que a gente acabou de fazer aqui, de converter para um número decimal, é o analog read. Então, quando você usar esse comando, tá, que é o comando de leitura do Arduino, analog read, o pino, que aí vai ser A0 ou A1 ou A2 sucessivamente, ele vai te retornar a resolução ou o cálculo que a gente acabou de fazer. Tá? Quando a gente for fazer os exemplos com o potenciômetro, eu vou mostrar para vocês também quais são as formas de configuração, como eu falei, em relação
a configuração da leitura interna, né? Neste caso aqui, por padrão, o Arduino vem com a leitura de 5 volts, como que a gente também faz para que na programação o Arduino pare de fazer relação com 5 volts e faça com 1,1. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.